Em entrevista coletiva, a coordenadora do Centro Obstétrico do Hospital de Base falou sobre a morte da paciente Luciene Gomes, de 35 anos, no dia 1º de agosto, dentro da unidade, após uma parada cardiorrespiratória. A vítima estava no 8º mês de gravidez. A médica disse que, embora a paciente enfrentasse uma gestação de alto risco, quando deu entrada no hospital, não estava em trabalho de parto. O motivo do encaminhamento foi que ela tinha asma, né? Ela tinha um problema respiratório e estava em crise. E assim foi feito. Ela internou à noite, foi solicitado, como é de protocolo, todos os exames e instituído o tratamento para asma. Segundo a médica, no dia seguinte, Luciene apresentou um quadro de agitação. Ela então foi encaminhada à ala psiquiátrica do Hospital de Base. Ela foi avaliada por um médico psiquiatra que constatou que Luciene estava apresentando um quadro de possível surto psicótico. Ela chegou a ser medicada e depois ficou em observação. Ela estava com pensamentos de que estavam querendo matá-la, né? Então ele diagnosticou essa crise psicótica. Mas para o final da manhã, ela insistia que estava em trabalho de parto e, portanto, saiu da maternidade e foi para o centro obstétrico ser avaliada. A equipe avaliou e não entendeu que estivesse em trabalho de parto. Porém, deixou lá no centro obstétrico por conta da insistência dela. Como ela estava muito agitada, e lá no centro obstétrico nós temos pacientes em trabalho de parto que precisam de uma certa tranquilidade para poder ter uma boa assistência. Os próprios pacientes começaram a reclamar da agitação dessa paciente. Ora, ela não está em trabalho de parto, então o que fez a equipe? Entendeu que ela poderia voltar para a maternidade. Ao voltar para a maternidade do HB, segundo a coordenadora, Luciene teve outro surto e começou a ingerir uma grande quantidade de água. Ela vomita e aspira essa água. E aí tem uma parada respiratória. Ora, mediante uma situação em que tem uma parada respiratória, o nosso hospital ele tem condições de dar toda a atenção. Tanto que, naquele momento, tinha um médico lá na maternidade. Ele fez os primeiros socorros e imediatamente levou ao centro obstétrico. Assim que foi constatada a morte de Luciene, a equipe, segundo a coordenadora, fez os procedimentos de retirada do bebê. O tempo que nós temos entre uma parada cardiorrespiratória para salvar uma criança, depois dessa parada cardiorrespiratória, é em torno de 5 a 7 minutos. E quando existe uma parada cardiorrespiratória, normalmente, mesmo os serviços que têm um serviço ágil, a cada 10, uma só escapa. E a equipe conseguiu salvar essa criança. Ou seja, a equipe não demorou para anestesiar, para toda a situação da tentativa de reanimar, mais de 7 minutos. Ao final da entrevista, Márcia Meira classificou a morte da paciente como uma fatalidade. Disse que o caso continua sendo apurado e, no prazo de 60 dias, deve ser concluído.